Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial do NutriLife Software de Nutrição. Nesse vídeo, eu vou ensinar como analisar os cálculos de uma antropometria para um paciente atleta. Na verdade, dentro dos cálculos da antropometria, para um paciente adulto, quando nós inserimos os dados de peso, estatura e dobras cutâneas, mesmo que for um paciente normal, o NutriLife sempre vai oferecer as classificações e os cálculos para um paciente atleta. Para iniciar a aula, eu vou fazer o cadastro do meu paciente no módulo Paciente. Coloco os dados obrigatórios, que são a data de nascimento e o sexo. Ao terminar o cadastro com os dados obrigatórios, eu vou clicar no botão G Gravar. Então, para dar continuidade ao atendimento deste meu paciente, eu clico no botão B, Buscar Paciente, clico no nome dele 2 vezes, e então o nome e idade desse paciente vão aparecer na parte inferior do programa. Então, o programa ele sabe, na verdade, que este é um paciente adulto do sexo masculino. Para eu iniciar a avaliação, eu vou clicar aqui no módulo Antropometria e inserir os dados desta avaliação dele. Aqui, para inserirmos os dados, primeiro eu clico no botão N de novo e vou colocar os dados obrigatórios, que são peso e estatura. A parte de dobras cutâneas e perímetros não são obrigatórios, mas eu vou colocar aqui alguns protocolos específicos para o paciente, aqui no caso, que é um atleta. Aqui ao lado direito nós temos o roteiro de dobras cutâneas. O software trabalha com todos esses protocolos. O protocolo mais utilizado para um atleta é o Pollock. E aí eu vou inserir então as 7 dobras e ele me mostra quais são as dobras que o Pollock utiliza para o cálculo do percentual de gordura. Vou inserir aqui então os valores das dobras do meu paciente. Aqui nos perímetros, eu também vou inserir alguns valores para verificar a classificação de risco cardíaco, de desnutrição. Na verdade, eu vou inserir todos os perímetros, porque depois, conforme cada avaliação do paciente, o software ele monta gráficos comparativos aqui no módulo de gráficos, para mostrar se diminuiu os perímetros, se ganhou ou diminuiu o valor das dobras cutâneas. Então, sempre que eu colocar todos os dados, ele faz uma avaliação mais detalhada. Vou colocar também a parte do diâmetro do punho e do joelho. Esta parte aqui é uma novidade no NutriLife. Os diâmetros são aferidos com a ajuda de um equipamento chamado paquímetro. Então, quando eu coloco os valores dos diâmetros aqui, o software vai mostrar os resultados de peso ósseo do paciente, do peso muscular dele também. Ao terminar de inserir todos os dados da minha antropometria, eu vou clicar no botão G Gravar e então eu já vou para os cálculos desta avaliação do meu paciente. Aqui nós temos a aba do estado nutricional, onde eu tenho os resultados do IMC, a classificação, qual seria o peso ideal para o meu paciente, os dados da circunferência de cintura e relação cintura-quadril com as classificações, e também as medidas relacionadas ao perímetro do braço, como a circunferência do braço e a classificação, a circunferência muscular do braço, a área muscular do braço corrigida e a área de gordura do braço, todos com os valores e as classificações. Sempre que eu quiser imprimir um relatório para o paciente, eu clico no botão R e aqui eu tenho o relatório com todos os resultados para entregar ao meu paciente. Este relatório ele pode ser impresso ou salvo em PDF. Agora que eu verifiquei o estado nutricional do meu paciente, eu venho para a segunda aba, que é a parte da composição corporal. Então aqui, no caso esse meu paciente adulto do sexo masculino,
com as dobras que eu inseri na primeira tela, ele faz o cálculo do percentual de gordura para o Faulkner, para o Guedes e para o Pollock. O protocolo que eu mais gosto de utilizar para o cálculo do atleta é o Pollock, porque ele trabalha com 7 dobras, é uma avaliação mais detalhada e também ele verifica a dobra cutânea da coxa, que é uma parte inferior do corpo. Então aqui ele me fala o seguinte, que o meu paciente ele tem 8,65% de gordura no corpo. A densidade corporal, que é utilizada para fazer para o cálculo da regra de Siri, para saber o percentual de gordura. O peso gordo em quilos, então do peso total do meu paciente, apenas 6,49 quilos são de peso gordo. E aqui massa magra em quilos também. Aqui a massa magra ele leva em consideração tudo, né? Quando nós fazemos a avaliação com o adipômetro, ele não faz a separação de peso ósseo ou peso residual. Por isso que na avaliação eu coloquei o diâmetro do punho e do joelho, pois com aqueles valores eu consigo saber o peso ósseo do paciente separado, o peso muscular e o peso residual. O peso residual ele corresponde ao peso dos componentes corporais, tirando a gordura, os músculos e os ossos. Tá? Então aqui eu verifico que o meu paciente tem 8,65% de gordura. Numa avaliação de um paciente adulto normal, que nós temos uma aula também só para essa parte de avaliação de adulto, nós trabalhamos com o protocolo do Durning e verificamos a classificação por essa faixa aqui do infográfico, né? E aí ele verifica pela faixa de idade do paciente. No caso aqui, se eu verificar esse valor, 8,65, ele coloca que o meu paciente está com o percentual de gordura muito baixo. Então, aqui, no caso, esse paciente de 32 anos, ele é adulto, o percentual de gordura dele correto seria esta corzinha verde. Então, seria aqui de 16 a 21% de gordura. Um paciente normal. Só que ele é um atleta. E ele tem, então, 8,65% de gordura. Então, fica muito baixo mesmo a classificação. Por isso que, para o atleta, a classificação do percentual de gordura é feita aqui, por esta parte onde eu vou escolher o protocolo. Então, eu coloco o protocolo que eu estou trabalhando, que é o Pollock. Então, para um atleta, o percentual de gordura, o ideal seria 12,5%, o ideal. Então, a classificação é menor para um paciente adulto normal. Por isso que a classificação do paciente atleta, nós vamos fazer por esse lado aqui, do ladinho direito, essa escolha do protocolo. Então, eu coloco aqui o percentual de gordura ideal, verifico qual que é, e o máximo, né, o percentual aceitável, e aí meu paciente está com 8,65. Deu abaixo da média, porque ele está com o percentual de gordura abaixo de 12,5. Tá? Então, a classificação do percentual de gordura ela é diferente para um paciente atleta. Um outro detalhe são os cálculos energéticos. Quando nós entramos aqui nesta parte, nós temos aqui vários protocolos. Para um paciente normal, adulto e atleta, nós podemos trabalhar com os protocolos das novas DRIs ou com a taxa metabólica basal FAOMS e o VET FAOMS. Como que nós vamos trabalhar aqui? Se eu quiser trabalhar com as novas DRIs, ele me mostra aqui o valor de calorias para eu montar um cardápio. Só que antes eu tenho que verificar o fator atividade do meu paciente. Então, eu venho aqui em gerenciamento, vou trabalhar primeiro com as novas DRIs. Escolho o protocolo, que são as novas DRIs, e aqui eu seleciono a atividade. Então, por exemplo, ele é um atleta, eu vou colocar que ele é muito ativo. Então, para este meu paciente, de acordo com os protocolos das novas DRIs, ele fala que o correto seria montar um cardápio de 3.560 calorias. Tá? Agora, se eu trabalhar com o FAOMS, eu tenho aqui o TMB FAOMS, esse é o mínimo que o meu paciente precisa por dia, 1.749 calorias, e eu também tenho que alterar o fator atividade. Para alterar o fator atividade, eu venho no gerenciamento, escolho o protocolo, que é o VET FAOMS aqui no caso, e coloco que ele faz uma atividade intensa, porque ele é um atleta. Então, o VET FAOMS fala para eu calcular um cardápio para ele de 3.672 calorias. Então, eu verifico qual o valor que eu gostaria de montar um cardápio para o meu paciente, porque
de acordo com este valor e com o protocolo que eu gosto de trabalhar, na hora que eu vou iniciar o cardápio, eu vou colocar este valor para montar o cardápio para o meu paciente. Tá? Uma outra forma para fazer o cálculo das atividades do paciente é aqui nesta aba gasto energético, que aqui nós vamos inserir, no caso desse paciente atleta, ele com certeza faz atividade todos os dias da semana. Então, eu faço o gasto de cada atividade física por tempo. Para eu inserir a atividade física, eu clico no dia, clico no botão N de novo e vou escrever o nome da atividade. Aqui na lista aparecem várias opções. Então, eu vou colocar aqui que na segunda, ele faz uma corrida, equilíbrio constante de 12,8 km por hora, uma média, e ele faz uma corrida de 1 hora. Então, eu confirmo, e aí ele me mostra o gasto energético dessa atividade física que ele fez por 1 hora. E também, neste mesmo dia, na segunda, o paciente ele fez musculação. Então, eu clico no botão N de novo, novamente. Só que aqui nós não vamos encontrar como musculação. Nós vamos encontrar a atividade como treinamento de força. Clico 2 vezes para selecionar a atividade e coloco o tempo de atividade. E confirmo. E aqui também eu tenho o resultado de quantas calorias ele gastou nesse treinamento. Então, eu tenho 2 formas de trabalhar para o cálculo energético deste paciente. Aqui na parte dos cálculos, eu posso alterar o gerenciamento, colocando se é uma atividade intensa. E aí eu tenho aquele valor máximo de 3.500 calorias. Ou 3.600 aqui calorias. Ou eu posso verificar qual que é o gasto energético dele, o TMB, taxa metabólica basal, e adicionar ainda as atividades físicas do meu paciente. Então, eu vou pegar ali o valor do TMB do meu paciente, 1.749 calorias, e somar o valor da atividade dele da segunda-feira, mais 1.683 calorias. Então, ele praticamente vai ficar lá no valor de 3.000 calorias, né, como já tinha visto ali anteriormente. Então, a cada dia da semana eu posso adicionar a atividade que o meu paciente faz. E com esses valores calóricos que eu tenho de cada dia, eu posso somar com a taxa metabólica basal do meu paciente. Então, existem 2 formas para fazermos os cálculos energéticos para montar um cardápio para esse paciente atleta. Temos aqui também a parte da bioimpedância. Nós temos uma aula só dessa parte de bioimpedância. Para quem trabalha com a balança, nós vamos inserir todos os resultados que a balança de bioimpedância oferece. E conforme eu vou fazendo as avaliações de bioimpedância do meu paciente, o NutriLife ele monta os gráficos comparativos de cada avaliação feita pela bioimpedância. Ele monta o gráfico comparativo do percentual de gordura do paciente, do percentual de massa magra, do peso de gordura, do peso de massa magra e da quantidade de água corporal. Eu finalizei então aqui a antropometria do meu paciente, verifiquei o estado nutricional dele, o percentual de gordura, a forma como eu vou calcular os valores energéticos para montar o cardápio. E, por fim, então, eu tenho a aba de diagnóstico, onde eu posso fazer um breve resumo de como foi a avaliação do meu paciente. Termino de colocar a análise dessa avaliação e clico então em gravar. Agora que eu terminei de verificar a antropometria deste meu paciente atleta e vi qual é o valor calórico, um outro diferencial que nós oferecemos para quem trabalha com os pacientes atletas é que na hora que nós vamos montar o cardápio para ele, o NutriLife ele oferece uma vasta lista de suplementos para inserirmos no cardápio do paciente. São suplementos de determinadas marcas, porém,
Se você trabalhar com alguns suplementos de outras marcas, você também pode adicionar esses suplementos no banco de dados do NutriLife. Para montar o cardápio, é bem simples. Eu entro na avaliação da dieta, inicio uma nova avaliação, seleciono aqui, no caso, a proposta da dieta, e aqui ele entra com os valores padronizados de acordo com as DRIs. Valor de 2.000 calorias, a distribuição de macronutrientes, a distribuição de refeições e o local para eu colocar os horários. Então, estes valores todos podem ser alterados. Então, eu vou colocar aqui o valor correto que eu quero montar o cardápio dele. Posso fazer aqui a alteração dos macronutrientes, até que eles fiquem 100% em cima do valor total de calorias. E eu também posso adicionar mais refeições. Sempre verificando se fica tudo 100%. Ao terminar de inserir o valor de calorias que eu desejo, fazer as modificações dos macronutrientes, terminei de adicionar todas as refeições, eu posso também ativar os horários e inserir os horários de cada refeição. E eu vou clicar então no botão OK, onde eu vou inserir os alimentos e os suplementos que eu vou passar para este paciente. Eu entrei nesta parte do cardápio, nós temos também uma aula separada de como calcular um cardápio para o paciente, mas aqui nesta aula do atleta eu entrei para mostrar os suplementos. Então, quando eu clico em inserir um alimento, o NutriLife oferece uma lista enorme de suplementos, como eu expliquei anteriormente. Então, se vocês precisarem de algum suplemento, eu coloco aqui, seleciono o suplemento, avanço. Aqui, no caso, a medida caseira que eu tenho é o medidor do produto e quantidade da medida caseira. Então, eu posso inserir esses nutrientes, esses suplementos no cardápio do meu paciente. Um outro detalhe também, nesta nova versão do NutriLife, que na hora que nós estamos calculando o cardápio, nós temos o cálculo da contagem de carboidrato, proteína e lipídios desta refeição. Eles não saem no relatório do cardápio, mas para o profissional que trabalha nessa área de nutrição esportiva, eles gostam de verificar os valores de proteínas que tem no cardápio. Então, nesta nova versão, nós temos esse diferencial. Uma outra parte bastante utilizada para quem trabalha com atletas também, que nós temos aqui no software, seria esta parte de suplemento, que é uma parte mais para quem trabalha com a suplementação magistral de vitaminas e minerais. Então, para quem gosta de montar um suplemento, para que o paciente leve a receita numa farmácia de manipulação, e aí a farmácia vai montar lá o sachê ou as cápsulas com os valores adequados e individualizados para este paciente. Então, eu clico aqui no módulo suplemento. Aqui nós temos algumas informações de suplementos, então aqui o BCAA, para que ele é utilizado, coenzima Q10, alguns nutrientes e para que eles são utilizados e as doses diárias que nós podemos suplementar. Aqui nós temos o sinergismo de vitaminas e minerais com quais nós podemos suplementar. Os valores de referências de acordo com as DRIs, no caso ele sempre vai aparecer de acordo com o paciente que está aqui na parte inferior. Então, se eu quiser fazer a suplementação de vitaminas e minerais para o meu paciente, eu coloco aqui e aí ele me fala a quantidade que eu posso suplementar e a quantidade máxima. Temos também os comparativos de NOAEL e LOAEL. E o comparativo multivitamínico de alguns suplementos já prontos que nós compramos hoje em farmácias. Como eu quero montar uma receita individualizada para o meu paciente, para ele levar numa farmácia de manipulação, eu clico aqui no receituário, clico no botão N de novo, seleciono aqui a opção que é um suplemento, a forma de apresentação é em sachê, coloco a posologia. Então, eu vou inserir os nutrientes que eu vou colocar nesse suplemento para o meu paciente. Quando eu clico aqui em inserir, eu seleciono esta opção inserir manualmente e eu vou escrever o nome do nutriente. Coloco a quantidade e faço a confirmação.
Então, nesta receita, eu vou inserir vários nutrientes para o meu paciente. Sempre coloco inserir manualmente. Terminei, então, de montar aqui a receita para o meu paciente. Clico no botão G, gravar. E aqui está a receita pronta para eu entregar ao meu paciente. Eu vou imprimir. Eu também poderia ter colocado algumas observações. Carimbo com o número do meu registro e o paciente leva, então, na farmácia de manipulação. Então, existem duas formas para nós trabalharmos com os suplementos com este paciente atleta. Uma forma é no cardápio, onde nós vamos inserir os suplementos que já têm cadastrados no banco de dados, e também o profissional pode adicionar mais suplementos no banco de dados do Nutri-Life, e aí na hora que nós estamos montando o cardápio, inserindo os alimentos, nós colocamos os suplementos lá naquela parte, ou a parte de suplementação magistral de vitaminas e minerais, onde eu monto uma receita individualizada e o meu paciente vai levar numa farmácia de manipulação. Antes de finalizarmos a aula, uma dúvida frequente que eu vejo sempre é que quando nós finalizamos uma avaliação, como que eu faço para buscá-la depois? Então, assim, quando nós calculamos uma antropometria ou calculamos um cardápio, tudo fica salvo no histórico do paciente. Então, meu paciente está aqui na parte inferior, tudo que eu fiz para ele fica salvo aqui no histórico. Quando eu entro no histórico, ele me mostra as avaliações antropométricas e as avaliações dietéticas. Para eu resgatar a antropometria, eu clico 2 vezes na data. Então, eu entro na tela onde eu tinha inserido todos os valores da avaliação. Para eu verificar os cálculos, eu clico em C, calcular. E o mesmo é válido para o cardápio. Eu vou no histórico, clico 2 vezes na data que eu montei o cardápio, seleciono a refeição. Aqui no caso, como foi um teste, só para mostrar a parte dos suplementos que já tem dentro do banco de dados do Nutri-Life, só aparece um suplemento que foi inserido. E eu também posso dar continuidade a esse cardápio depois. Nós finalizamos aqui mais uma aula do software. Não deixe de assistir aos outros vídeos tutoriais do Nutri-Life para conhecer todos os diferenciais que o programa oferece. Caso ainda esteja com dúvidas, entre em contato com a nossa equipe pelo Skype, pelo chat online, Facebook ou até mesmo pelo e-mail, pois estaremos à sua inteira disposição. Nutri-Life, quem compara, escolhe.